do texto de Miqueias, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 8. Miqueias, capítulo 6, melhor dizendo, do versículo 1 ao versículo 8. Miqueias 6, do versículo 1 ao versículo 8. Nos diz assim o texto: escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda, pois eu o tirei da terra do Egito, e o resgatei da casa da servidão, e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra que foi lida e mais uma vez nos colocamos com reverência diante dela, suplicando a iluminação do Teu Espírito. Ajuda-nos a compreendê-la e, acima de tudo, ó Deus, a torná-la prática em nosso viver diário. Por isso nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E o tema da nossa reflexão nessa noite é o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós. Na verdade, essa é uma pergunta que com muita frequência eu me faço. O que será que Deus espera de mim? O que será que Deus deseja que eu faça? Porque, via de regra, na nossa relação com Deus, as pessoas elas acabam se ocupando de manter um relacionamento unilateral, né? Ou seja, algo que apenas procede de mim para Deus. Então, eu chego diante de Deus e coloco para Ele tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu anseio, tudo aquilo que eu desejo. Mas quantas vezes a gente se coloca diante de Deus esperando e se colocando em humildade para que Ele nos fale aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida e no nosso dia a dia. É claro que quando nós oramos, nós falamos para Deus aquilo que sentimos e expomos a Ele a nossa inquietação, as nossas lutas. E é também através da oração, da leitura da palavra, que nós ouvimos a voz de Deus. E não apenas disso, mas o dia a dia Deus se manifesta para nós de muitas maneiras, através de um bom conselho, através do Espírito que muitas vezes nos dá a clareza do entendimento. E durante muito tempo também eu acreditei que Deus se manifestava a mim apenas através da leitura da palavra. Então, quanto mais eu lesse, mais Deus falaria comigo. Como de fato isso acontece. Mas muitas vezes o Espírito fala ao nosso coração de forma muito particular. Quando você se sente sensível e compreende uma decisão que você deve tomar e quando você toma uma decisão adequada, correta diante de uma situação, quando você encontra paz diante de um conflito e você tem a garantia de que o caminho a ser seguido é aquele. Então, de muitas maneiras,
Deus se revela a mim e a você ao longo da nossa vida e da nossa existência. Então nós precisamos orar, nós precisamos expor os nossos pensamentos, mas nós devemos abrir o nosso coração para que Deus nos fale através da sua palavra e o Espírito através dos nossos sentidos ao nosso coração no nosso cotidiano. E a verdade é que quando nós, então, nos relacionamos com Deus, nós devemos sempre ter esse cuidado. E aqui reitero, o que Deus espera de nós. E certamente esse texto bíblico que foi lido agora, ele com clareza, já no final dele nos aponta, objetivamente, se você fizer a leitura do texto, no final ele já aparece. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. E certamente nós já ouvimos esse texto várias vezes, inúmeras vezes. Mas o que será que Deus estava de fato falando a Miqueias naquele contexto e o que ele deseja falar para nós hoje através dessa palavra? O contexto, então, para que a gente entenda, Miqueias, ele foi contemporâneo de Isaías e atuou em Judá entre 750 e 687 a.C. Se sabe pouco sobre a sua pessoa e o seu livro ele não contém muitas narrativas históricas, mas palavras de juízo sobre Israel e Judá. Palavras de salvação e parte também de alguma lamentação popular. Esse texto, especificamente, ele está inserido em palavras de juízo sobre Israel. E aí onde o texto fala, Deus tem uma controvérsia com o seu povo. E Israel entrará em juízo. Deus levanta a pergunta sobre o porquê de o povo ter se voltado contra ele. Que foi que te fiz? Essa é a pergunta que Deus faz ao seu povo, no versículo 3. Que foi que eu te fiz? A mensagem de Miqueias, portanto, ela é específica. Ela vai ao coração daqueles que estão em Samaria, em Jerusalém, capitais dos reinos do norte e do sul. E Miqueias denuncia através do seu texto muitas coisas. Sacerdotes e profetas, fala sobre a exploração excessiva dos pobres, fala sobre a desonestidade nos negócios, fala sobre a hipocrisia da religião. Deus usa Miqueias para falar ao seu povo, dizendo, olha, acordem, estejam atentos à forma como vocês estão vivendo. E tanto que o próprio texto nos remonta ao momento em que Deus livra o seu povo do Egito. Por isso que é muito importante que nós, como cristãos, estejamos constantemente lendo e relendo os textos bíblicos e as histórias bíblicas, ainda que nós já as tenhamos ouvido inúmeras vezes. Porque quanto mais nós as lemos, mais nós nos apropriamos das suas mensagens. E quanto menos você faz uma determinada coisa, você vai perdendo habilidade sobre aquilo. Então, muitas vezes, até o ato da gente sentar na frente da televisão, por exemplo, com a Ana Luísa, e ver lá um filmezinho, um desenho de alguma passagem bíblica, aquilo traz para a gente um grande ensinamento. Aquilo nos ensina muita coisa. Então, às vezes, a gente precisa, sim, ouvir de novo e reiteradas vezes, para que a gente não esqueça, para que a gente não se perca no conteúdo e na mensagem. Mas o que Deus, então, espera do seu povo? O que Deus, portanto, espera de mim e de você? E é muito interessante porque na nossa relação com Deus, a gente sempre acha, sempre acredita que Deus nos mede pelos nossos feitos materiais, pelo tamanho da nossa contribuição, pela nossa frequência nos cultos, pela nossa efetividade na igreja, ou por tudo aquilo que aparentemente possa mostrar para Deus uma maior fidelidade nossa. Mas tudo aquilo que a gente faz, ou via de regra, uma grande parte daquilo que a gente faz, fisicamente falando, tem mais relação com o nosso convívio com os outros e impressiona mais os que estão próximos de nós do que a Deus. Então a gente percebe que Deus, Ele sabe do nosso coração e da nossa intenção. Ontem a gente estava em casa, e aí eu estava
dando um apoio ali no banho da Ana Luísa, e de repente ela fez uma brincadeira. Ela pega lá um lenço umedecido e coloca assim em cima dela e faz de conta que aquilo desaparece nela. Uma brincadeira, assim, bem simples. E aí, quando ela era bem pequenininha, ela botava aquilo e disse assim, papai, vai desaparecer isso aqui. Eu dizia, nossa, filha, como você faz? Que incrível, olha que poder. Aí ontem ela colocou aquilo, jogou um pouco de água, o negócio não desaparecia. Ela assim, olha, papai, olha aqui, ó, desapareceu, tá vendo? Eu disse, desapareceu. Ela olhou para mim e disse assim, pai, na verdade não desapareceu, né? Tu sempre falava isso para mim só para eu acreditar, né? Eu digo, não, filha, mas é porque quando você era pequenininha era isso, né? Então eu penso que na nossa relação com Deus é assim também que acontece, né? Às vezes a gente faz determinadas coisas achando assim que, poxa, olha só, Deus, que incrível isso que eu estou fazendo. E Deus se volta para nós, nos abraça, nos acolhe e diz que está impressionado com aquilo que nós fazemos, mas Ele sabe o que nós estamos fazendo. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe a nossa pequenez. Então, ontem, para mim, ficou muito claro, né, naquele momento de banho ali, e parece até que Deus estava falando comigo, está vendo? É bem assim que eu ajo contigo. Quando tu se aproxima de mim dizendo, olha aqui, Senhor, olha, que coisa bonita que eu fiz. Poxa, que legal, Mateus, você fez isso, né? Mas eu já sabia que você ia fazer isso. Né? Então, veja, Miqueias apresenta para Deus essa questão dizendo, olha, o que se pode apresentar para Deus que o impressione? O que nós podemos falar para Deus que chame a sua atenção? É claro, verso 6, eu vou pedir para o Lucas colocar lá. Dá para botar, Lucas? Verso 6. Diz o seguinte, veja lá. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Continua. Virei diante dele com holocaustos, com sacrifícios, com bezerros de 1 ano, ou seja, novilhos? Continuando. Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma? Veja só, a pergunta é, o que eu posso fazer para impressionar a Deus? O que eu posso fazer para que Deus veja aquilo que eu sou e aquilo que eu estou fazendo? O que será que realmente agrada a Ele? Como eu devo me apresentar a Ele? Será cerimonial? Será música? Será louvor? Será que essa é a prioridade de Deus? Será que Deus está verdadeiramente se importando com isso? E hoje em dia eu vejo muitas vezes, né, as pessoas estão preocupadas em mostrar que estão fazendo alguma coisa. E se a gente está preocupado em mostrar alguma coisa, acredita em o que a gente está preocupado em mostrar é mais para os outros do que para Deus. Então, de fato, a gente precisa se despojar do nosso eu, e foi o que aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era alguém de uma propriedade intelectual absolutamente irretocável. Judeu dos judeus, fariseu, um homem da lei, criado aos pés de filósofos, um homem com uma cultura absoluta. E de repente Deus tira ele desse trono e o joga no chão. E quando ele acha alguma coisa, coloca ele de escanteio e manda ele ficar vários anos paradinho. Primeiro colocando a ele uma cegueira. E ele precisando ser conduzido por aqueles que ele mais perseguia e odiava. Depois, quando ele se achava pronto para fazer alguma coisa, ele se vê diante de um grande impasse. Ele não podia ir em direção aos cristãos que se sentiam amedrontados com a presença dele. Lá vem um perseguidor. E ele também não podia voltar aos judeus que diziam, lá vai um traidor. De um lado, o perseguidor, do outro, o traidor. Então o apóstolo Paulo ele fica no meio do caminho, vivendo as suas crises,
E, de repente, com tudo isso, Deus vai desconstruindo a própria imagem que, de repente, o apóstolo Paulo tinha dele. E é por isso que, em determinado momento, o apóstolo Paulo vai dizer que morrer para ele era lucro. Viver a Cristo era o verdadeiro sentido. E se morrer por Cristo fosse o ideal, ele morreria por Cristo. Então, muitas vezes, na nossa relação com Deus, a gente está sempre chegando próximo dele, acreditando que a gente tem algo de bom para apresentar a ele. De que nós somos legais, de que nós não somos tão maus assim. Mas nada daquilo que a gente faz impressiona Deus. Agora, não imagine que com isso eu estou dizendo que a gente não vale a nada. Não significa isso, senão o próprio Deus não teria enviado Jesus para morrer por nós. O que eu quero dizer é que na igreja de Cristo não existe espaço para arrogância. Na igreja de Cristo, os primeiros lugares são ocupados pelos últimos. A igreja é o contrário de tudo aquilo que o mundo estabelece. Se a ótica do mundo é a ótica do poder e da dominação, a igreja de Cristo, ela trabalha pela submissão e pela consciência do serviço desinteressado ao próximo. E é isso que nós, como igreja de Cristo, temos que ter. A gente está aí às portas de uma eleição. Tanta gente se discutindo. Tantas pessoas se afastando umas das outras. Irmãos, vai passar o dia 30 e no domingo seguinte a gente vai estar aqui na igreja de novo. E a vida vai continuar. Então, assim, não é possível que a gente não pense nisso. Então, é claro que você e eu temos que fazer uma escolha. Isso é evidente, isso é próprio da democracia. Mas que essa nossa escolha não nos faça perder aquilo de mais precioso que nós temos, que é, dentro da igreja, a unidade. Dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Então, nós precisamos lutar contra toda essa forma de separação, de afastamento. Nós, como crentes em Cristo Jesus, somos chamados a viver um evangelho de serviço e amor uns aos outros. A igreja, ela é exemplo de unidade para o mundo e não de desunião. A igreja, ela tem que mostrar para o mundo aquilo que ela é. Ela tem que dizer que o evangelho da graça de Cristo, ele está acima de tudo isso. Porque quando você estuda a história, você claramente percebe que as ideologias políticas, filosóficas e tudo mais, elas passam. Eu estava vendo ainda ontem um vídeo, né, na internet sobre lá a guerra na Ucrânia. Né? E aí aparecia lá a legenda dizendo assim, olha, se essa imagem não estivesse em colorido, estivesse em preto e branco, facilmente poderia se dizer que era a Primeira Guerra Mundial. Sabe por quê? O mesmo caos, a mesma desgraça, o mesmo problema. Guerra é guerra. E se nós não tomarmos essa consciência, se nós não, de fato, mostrarmos para o mundo que a igreja ela tem que ser sal da terra e luz do mundo, e que não somos nós que salvamos o mundo, mas é Jesus quem salva o mundo, porque tem muita gente achando que deve fazer pela igreja e pelo mundo aquilo que Jesus já fez, morrer. E os nossos olhos, eles precisam estar voltados para Jesus. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que a igreja mais deveria estar próxima, junta, em oração, em unidade, buscando orientação. Porque o evangelho da graça de Cristo, ele ultrapassa tempos e épocas. O próprio Cristo nos disse isso, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
Jesus nos deixou claro isso, evidente, de que tudo passa, até nós estamos passando. Nós estamos passando. Os nossos dias estão sendo contados. E nós não sabemos quando nós iremos. Então nós precisamos rever a maneira como nós estamos nos relacionando com tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Portanto, as nossas ações, por mais bem intencionadas que sejam, por mais polidas e aparentemente corretas que sejam, elas muitas vezes podem estar trazendo mais transtorno, podem estar causando mais problema do que abençoando e beneficiando. Então, façamos essa reflexão, porque muitas vezes nós somos enganados na nossa consciência. A gente se engana, todo mundo erra. Eu erro. Você com certeza erra também, todos nós erramos. Então, muitas vezes a gente acha que está fazendo certo e está fazendo errado. Então, aqui não nos cabe julgar lados, posições. A igreja ela não pode se imiscuir com isso. Ela não se envolve com esses negócios. A igreja, para além da política, ela é sal da terra e luz do mundo. E é isso que nós devemos manter como cristãos, como discípulos de Jesus. Impressionamos a Deus com as nossas ações, com os nossos gestos, com grandes valores, com muitas ofertas, com coisa grandiosa, com algo sobrenatural. Não, nada disso. Versículo 7. Talvez um sacrifício pessoal, algo que produza dor e que represente perda. Veja que a palavra, o Evangelho da Graça, nos mostra que apenas uma pessoa foi levada ao limite do sacrifício, que foi Abraão, quando levou o seu filho diante do altar e já estava com uma faca empunhada quando Deus mandou um anjo para que o segurasse e impedisse. Deus queria, de fato, que Abraão sacrificasse Isaque de modo algum. Deus não precisa de sacrifícios humanos e a palavra nos fala que o único sacrifício humano que foi, de fato, aceito e imputado foi a Jesus. Mas Deus queria ver qual era o grau de fidelidade de Abraão. Qual era o nível de consciência que ele tinha de si mesmo e de Deus. O próprio Deus nos declara, não é nenhuma pessoa, nenhum homem ou mulher foi capaz de dizer o que é que Deus requer de nós, senão o próprio Deus. Pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus. Praticar a justiça significa andar com prudência. E a gente precisa converter o nosso tempo. Portanto, vejam prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É o que a palavra nos fala. A gente deve constantemente buscar fazer o que é correto. Então, o nosso tempo é um tempo em que nós precisamos remir. Ou seja, nós precisamos transformar o nosso tempo. E hoje em dia as pessoas elas estão se perdendo, a gente perde muito tempo em rede social, em internet, em falta de diálogo, em falta de convívio. Por exemplo, nós como igreja precisamos nos encontrar mais, né? Nos ver mais, ouvir mais as histórias uns dos outros. É isso que nos faz ser igreja. É isso que nos faz ser igreja. Não é o dizer que nós viemos ao culto uma vez por semana. Isso não nos torna igreja. Isso aqui é apenas um ato público, mas o que nos torna igreja é, de fato, a nossa unidade, é a nossa comunhão. Amar a misericórdia significa ter conhecimento das misericórdias de Deus, evitar a murmuração. A murmuração, ela procede de um coração incrédulo e distante de Deus. Eu luto diariamente contra isso. Eu tenho uma filha de 6 anos. E eu preciso passar para ela que o mundo tem esperança. Eu preciso mostrar para ela que ela pode ser feliz, que ela pode crescer, que Jesus veio para trazer novidade de vida, para tornar melhor as pessoas, me tornar melhor como pai, a Renata como mãe, ela como filha.
Eu não posso deixar que as notícias ruins invadam o meu lar, e muitas vezes isso acontece na nossa casa. Nós nos deixamos levar pelas más notícias, e o nosso coração vai se angustiando, vai sendo diminuído, e a gente para de falar sobre a misericórdia de Deus, que é o que nos sustenta. Está tendo uma guerra lá na Ucrânia? Está tendo uma guerra lá na Ucrânia, mas o Putin não é dono do mundo. Ele não é dono do mundo. Nem ninguém nesse país é dono desse país. Deus é o Senhor da história e de todo o universo. Não é isso que nós falamos, não é isso que nós pregamos. Não é isso que aqueles que nasceram na igreja ou que estão na igreja há muito tempo têm sido educados e aprendido? E muitas vezes nós nos esquecemos disso quando nós acreditamos a uma pessoa a mudança do mundo. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Quem pode mudar a história do mundo, quem pode mudar a história da nossa nação, quem pode mudar a minha história de vida é Jesus. Não é nisso que nós cremos? É isso que o Evangelho nos ensina. É isso que o Evangelho nos ensina. Então, nos voltemos mais para essa consciência das misericórdias de Deus. E, por último, andar humildemente com o nosso Deus. A palavra humildade, eu e você sabemos de onde ela se origina. Humus, terra. Andar humildemente com o nosso Deus significa andar prostrados, voltados em direção à terra. Porque é de lá que nós viemos. E é para lá que nós tornaremos. E isso é para todos, democraticamente falando. Portanto, ter submissão aos ensinamentos de Deus, manter o rumo, a direção em relação às coisas que realmente trazem sentido e valor para a nossa vida. Ande humildemente com o nosso Deus. Veja só, andar com Deus, andar humildemente com Deus, andar humildemente com o teu Deus. O aspecto pessoal do relacionamento com Deus está implícito nesse texto. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Senão, irmãos e irmãs, a nossa fé ela se torna apenas retórica. E para nada mais serve, a não ser jogada fora. É muito fácil falar, mas o difícil é fazer. Falo isso por mim. É muito mais fácil chegar no púlpito e dizer, façamos isso, vivamos isso, mas no dia a dia, quando que eu de fato sou pastor? Eu, Mateus. Quando eu abro a porta da minha casa e entro lá, no convívio com a minha esposa, com a minha filha, com os meus pais. É lá que começa o meu ministério pastoral. E eu preciso retomar isso constantemente. Eu quero convidar você a retomar isso. E ele te declarou, ó Igreja Presbiteriana de Florianópolis, o que é bom e o que é que o Senhor requer de ti. O que é que Deus espera de nós? O que é que Ele deseja de nós? Que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a misericórdia e que nós andemos humildemente com o nosso Deus. 3 coisas apenas, mas que são essenciais para nos manter vivos em meio a uma sociedade que tenta de todas as formas diminuir o poder da igreja e apagar a luz de Cristo no mundo. O nosso chamado é diferente de todas as pessoas, de tudo aquilo que existe. Nós somos chamados para a vida, para levar vida, para iluminar a vida de pessoas. E é por isso que Jesus veio ao mundo, para que a gente seja um, e a gente não perca isso em nenhum momento do nosso caminho. Amém?